passando para os irmãos a lição que teremos no próximo domingo, lembrando que, permanecendo qualquer tipo de dúvida, os irmãos poderão entrar em contato diretamente comigo, até mesmo com o pastor Áquila. Já enviei para vocês a lição pelo WhatsApp e vou repassar a lição agora com vocês. Peço que me dê total atenção para que você possa aproveitar o máximo possível. Eu tenho aqui na minha tela, você pode observar a lição Relacionamentos com não cristãos. Este é mais um módulo do material Discípulos Lado a Lado e nós vamos tratar nesse módulo a respeito de relacionamentos, iniciando com relacionamentos com não cristãos. É importante frisar que nesta lição nós vamos tratar em dois tópicos a respeito de relacionamentos com não cristãos que a Bíblia proíbe, ok? Formas de relacionamento que a Bíblia proíbe com não cristãos. O julgo desigual, primeiro tópico. O segundo, nós vamos tratar sobre a roda dos zombadores ou dos escarnecedores. E o terceiro tópico será um tópico positivo, né? Enquanto os dois primeiros são negativos, dizendo o que não fazer, o terceiro tópico será positivo, dizendo o que fazer, influenciando e não sendo influenciado, ok? Eu vou passar então com vocês a lição, vou fazer leituras e comentários, tá bom? Nós temos aqui como base o texto de Efésios capítulo 5, verso 11. Parte dele, não ele inteiro. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Eu coloquei aqui na minha lateral uma comparação de textos em várias versões. Nós temos aqui a século 21, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Essa segunda parte eu não destaquei, porque o que nos interessa a princípio é apenas a primeira parte. A NVI, a Nova Versão Internacional, ela traz da seguinte forma: não participem das obras infrutíferas das trevas. Veja, a século 21, que é a versão que usamos, não vos associeis. A NVI traz não participem. A NA, a Nova Almeida Atualizada, ela traz assim: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E a Nova Tradução na linguagem de hoje: não pratiquem das coisas sem valor que os outros fazem. Então, enquanto a NVI e a NTLH tratam de participar, não participem das coisas sem valor que os outros fazem, e a século 21 traz associar, o verbo na NAA é não sejam cúmplices, ok? Isso nos dá uma ideia. No relacionamento com o não cristão, devemos ter o cuidado para não nos associarmos a essas obras, não sermos cúmplices daqueles que praticam as obras infrutíferas das trevas. Então, esse é um princípio, por isso usado esse texto, Efésios 5:11, né? Quis trazer aqui a comparação das versões, para que você possa ter ideia do sentido que temos aqui. Como toda lição do nosso material, nós temos a ilustração inicial. E diz assim: uma trança parece conter apenas 2 conjuntos de fios de cabelo, mas é impossível criar uma trança com apenas 2 conjuntos de fios. O que parece 2 vertentes requer uma terceira. O terceiro conjunto de fios, embora não seja imediatamente evidente, mantém a trança firmemente tecida. Eu tenho aqui uma imagem de uma trança para mostrar para vocês. Olha só, quando nós olhamos aqui em cima, a impressão que temos que são apenas 2 conjuntos de fios de cabelos entrelaçados, mas nós estamos vendo aqui por baixo que há 3, não é? São 3 conjuntos de fios de cabelo para formar uma trança, ainda que o terceiro conjunto não apareça. O princípio que quero trazer para vocês, meus irmãos, está dito aqui. De qual modo, todo relacionamento cristão, mesmo com descrentes,
deve manter a presença de Deus como o terceiro conjunto de fios de uma trança. Qualquer relacionamento deve ser regido pelo Senhor a fim de glorificá-lo. O princípio que quero trazer aqui é o de que os nossos relacionamentos precisam ser regidos pelo Senhor, independentemente se são com crentes ou com descrentes. E esse é um princípio que veremos em toda lição, não é? Aquele que deseja se relacionar com as pessoas de forma a agradar a Deus, deve sempre manter em mente a vontade de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, para que tenha relacionamentos que glorifiquem a Deus. Então, esse é um princípio. Com esta ilustração, você pode destacar esta verdade. Muito bem. Primeiro ponto da nossa lição, jugo desigual. Eu trago aqui a citação de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 15, que diz assim: Não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? Então nós temos aqui uma ordem bíblica. Não vos coloqueis em jugo desigual. Vejamos o que está escrito na lição. O jugo, ou a canga, é uma peça de madeira utilizada para unir dois bois pelo pescoço, a fim de que sejam atrelados à carroça ou arado. Com a união dos bois, a força física multiplicada para a realização do trabalho no campo. Para a realização eficaz do trabalho, é necessário que os bovinos tenham a mesma altura, do contrário, um deles sofrerá com o sobrepeso. Também é importante que não estranhem a companhia um do outro, já que precisam caminhar sempre na mesma direção. Nesse momento, querido professor, você pode utilizar o quadro para fazer o desenho de uma canga, não é? De um jugo, para demonstrar como ele funciona. É possível que as gerações mais novas não conheçam nem saibam o que é uma canga, não é? Então você pode ilustrar, demonstrando o que é. Nós vimos aqui que a canga ela precisa ter duas coisas para que funcione bem. Primeiro, os bois precisam ter basicamente a mesma altura. Segundo, eles precisam ser companheiros para que possam caminhar na mesma direção. Do contrário, eles serão feridos um pelo outro, machucados, né? E esse é um princípio do relacionamento que nós vemos aqui na Bíblia. Quando nós olhamos a exortação de Paulo, veja o que a lição diz. Quando Paulo exorta os cristãos a que não se unam em sociedade com os descrentes, ele usa uma ilustração que remete ao dia a dia do trabalhador de seu tempo e com isso traz uma lição preciosa para nós. Vejamos a lição. Quando a Bíblia exorta o cristão para que não se associe com o incrédulo, o princípio para esse mandamento é a proteção do crente. Isso aqui é muito importante destacar, viu, meus irmãos? A proteção do crente. É muito comum que em nossos dias as pessoas vejam os mandamentos do Senhor como prisão, como correntes. Deus manda você fazer algo que é ruim para você. Não é isso. O Senhor Deus, sabendo que pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, no caso o crente e o descrente, pessoas que caminham para direções diferentes, no caso o crente e o descrente, quando se unem em sociedade, qualquer tipo de sociedade, o que vai acontecer? Geralmente eles vão machucar um ao outro, ficarão os dois feridos. Então o princípio bíblico é o princípio da proteção, proteção para o crente. Por isso esse mandamento. Quando um boi maior era colocado no jugo com um boi menor, feridas eram produzidas em ambos que trabalhavam debaixo de intensas dores. O mesmo acontece com o cristão que se associa com o incrédulo.
A vida do empreendedor cristão, que tem um descrente como sócio, será custosa, de forma geral. Este relacionamento produzirá feridas. Aqui você pode destacar a questão empresarial, ok? Do empreendedor cristão. Talvez o crente ele pode receber uma proposta financeiramente muito vantajosa a respeito de se associar com um descrente. Mas ele precisa avaliar a palavra de Deus. E essa lição trata exatamente disso, de relacionamentos com não crentes baseados na palavra de Deus. E quando olhamos para a palavra de Deus, ainda que haja vantagens financeiras, entre outras, o cristão não deve se associar com o não cristão. O cristão deve evitar se associar, mesmo que ele tenha algum tipo de prejuízo financeiro com isso, mas o fato é, quando ele obedece à palavra de Deus, ele pode ter algum tipo de prejuízo material, mas ele sempre terá lucro espiritual. E isso é o que é mais importante para nós. Então, cuidado, né? Você pode destacar aí o cuidado que as pessoas devem ter. Às vezes, acreditam ser uma oportunidade, uma boa oportunidade para ter uma vida melhor, principalmente quando a pessoa está desempregada, de repente recebe uma proposta. Tenha muito cuidado. A Bíblia, ela é muito clara. No relacionamento com o descrente, não se associe com ele, não seja sócio. Vamos seguir então o que a lição diz. Agora imagine o jugo com dois bois que tendem a caminhar para direções diferentes. De igual maneira, as feridas e as dores serão inevitáveis. Em um casamento onde um cristão se une ao descrente, divergências serão constantes. Ambos possuem visão de mundos diferentes, prioridades diferentes, sonhos diferentes. Imagine a discordância que haverá na aplicação do dinheiro, na criação dos filhos, etc. Nesse momento, você pode convocar a participação dos alunos. Você pode dizer a eles, olha, que mais prejuízos pode haver um casamento entre um crente com um descrente? O que mais pode ocorrer que pode prejudicar o relacionamento deles, um com o outro, e também o relacionamento deles, com Deus, né? É certo que seus alunos, alguns deles, terão experiências nessa área e poderão compartilhar. Veja que agora, quando falamos de julgo desigual, tratamos de um tipo de associação relacionada ao matrimônio, não é? E o julgo desigual também deve ser evitado nesses casos. Mas há um adendo aqui, e é muito importante que vocês frisem. É claro que há cristãos sinceros casados com descrentes, ou porque foram convertidos depois, ou porque não foram bem orientados na palavra. Isso aqui é importante destacar, viu, meus irmãos? Há pessoas que estão num jogo desigual, mas ou porque houve conversão de uma das partes depois, não é? 1 Coríntios, capítulo 7, vai tratar sobre isso. Se você quiser ler esse capítulo, não é? Paulo está falando ali a respeito de cristãos que se converteram após o matrimônio, quando o cônjuge desse cristão, concorda em viver, em conviver com ele, esse cristão permanece casado normalmente, não é? Há princípios ali que você pode destacar, eu não trouxe na lição, mas havendo, de repente, alguma participação na classe que remeta a esse assunto, você pode citar 1 Coríntios capítulo 7, ok? E dizer que, é claro, que há cristãos que casaram com descrentes também porque foram mal orientados, não é? E isso pode acontecer. A lição ela vai seguir. Esses mesmos cristãos vivem no temor do Senhor e oram por seus cônjuges para que o Espírito Santo possa resgatá-los. Então veja, nós temos uma orientação de como deve ser o relacionamento do cristão com o não cristão no caso de associação, seja empresarial, seja matrimonial, etc. Veja,
Em caso de crentes que já estão associados com descrentes, seja de forma empresarial ou matrimonial, deve-se destacar que não devemos olhar para eles como cristãos inferiores aos demais, ok? Então, destaque isso, é importante você destacar isso. São cristãos que, pelo contrário, têm um tipo de experiência que pode ajudar os mais novos, ajudar os inexperientes com relação a essas coisas, ok? Seguindo na lição. Agora veja o alerta trazido por Paulo, que é acompanhado pelo contraste entre o crente e o descrente. O primeiro, ou seja, o crente, vive em justiça. Vamos destacar aqui. Vive em luz e pertence a Cristo. Então, o cristão, ele vive em justiça, em luz e ele pertence a Cristo, ok? Bom, o segundo vive, quem é o segundo aqui? É o descrente, ok? Vive em injustiça, ok? Vive em trevas e pertence a Belial. Quem é Belial? Belial, meus irmãos, é um outro nome para Satanás, tá bom? Vamos ver o que significa Belial? Só para você ter uma ideia, vou abrir aqui o léxico, veja. Belial tem origem hebraica. O sentido da palavra é inútil ou malvado. É um nome de Satanás. Então, veja que interessante. Você pode, inclusive, destacar isso, ok? O descrente, ele pertence a Belial, a Satanás. Ele está servindo a Satanás. E por isso ele é inútil para Deus, ao contrário do cristão, que pertence a Cristo, ok? Enquanto o cristão corre do pecado, veja, outro contraste. O incrédulo corre para o pecado. Ambos estão em oposição contínua. Enquanto um produz os frutos da luz, o outro produz as obras da carne. Nós temos aqui a citação de dois textos bíblicos, Efésios 5:9 e Gálatas 5:19. Você pode, para tornar a aula mais dinâmica, pedir que seus alunos leiam esses textos, né, esses versículos, tá bom? Seguindo, escrevendo aos Efésios, Paulo disse: E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Lembrando que esse texto é o texto-chave da nossa lição. E que vos associeis aqui pode ser não participem, pode ser não sejam cúmplices, ok? Você pode destacar isso. Além de todo o sofrimento gerado pela união entre o cristão e o incrédulo, essa associação aponta para um conformismo do crente para com as obras infrutíferas do descrente. Ao se associar, o servo de Deus está, de alguma forma, chancelando as atitudes do ímpio, demonstrando concordância com ele. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, e precisa ser destacado na lição. O que acontece? Veja, o cristão que foi orientado corretamente, o cristão que recebeu da palavra de Deus aquilo que ele deve fazer como cristão nos seus relacionamentos como não cristãos, mas que ainda assim, rebelde contra a palavra de Deus, se associa com o descrente, o que está acontecendo com ele? Ele, na verdade, está se conformando com as atitudes do descrente, ok? Ele está também, veja, chancelando as atitudes. Veja só. Então, além de todo o sofrimento que esse cristão poderá atravessar, ok? Veja, ele de alguma maneira, na sua rebeldia, está dizendo: não, eu concordo com as obras infrutíferas do descrente com quem eu associo. Ou eu concordo com aquilo que ele faz, ok? Muito cuidado, isso deve ser bastante destacado, porque não é apenas um prejuízo para si mesmo, para o crente que se associa com o descrente, mas também há um prejuízo
quando ele se rebela contra esse mandamento de Deus, a um prejuízo do seu próprio testemunho. Diante do exposto, que você possa aplicar em sua vida o preceito divino. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Ok? Então, a primeira parte é isso aqui. Você pode encerrar perguntando: você está disposto a aplicar continuamente em sua vida a determinação bíblica sobre o julgo desigual? Por quê? Por que essa pergunta? Porque o seu aluno, ele pode dizer assim: ah, professor, professora, mas veja, eu não penso assim. Eu acho que não é desse jeito. Veja, se ele demonstra ter uma opinião divergente, é importante que você diga a ele: você não está divergindo de opinião comigo, você está divergindo de opinião com Deus, com as Escrituras Sagradas. Demonstre que o relacionamento com não cristãos, no caso de associação, é uma proibição bíblica, não é uma proibição sua, não é apenas a sua opinião sobre isso, ok? Para que ele possa refletir. Por exemplo, pense numa seguinte questão. Um descrente se converteu depois que casou com um crente. Aí o crente vai dizer: veja, mas o casamento com um descrente pode ser uma oportunidade para trazer o descrente para a presença de Deus. Muito cuidado com essa afirmação. Veja, exceções aconteceram e acontecem, mas essa não é a regra. Num atendimento, se eu não me engano, Charles Spurgeon estava recebendo uma moça que queria casar com um descrente. E ela disse que o rapaz era muito bom, que o rapaz era muito trabalhador e que era uma oportunidade de trazê-lo para o Evangelho. Spurgeon pediu à moça que se assentasse sobre a mesa do seu gabinete. E então ele disse para ela: o que é mais fácil? Eu puxar você para baixo ou você me puxar para cima? Veja, queridos, enquanto há sim exceções de casamentos onde o cônjuge se converteu, nós temos muito mais exemplo de casamentos onde o cristão sofre terrivelmente por conta de ter se casado com um descrente. É muito mais fácil o descrente tirar o crente da igreja, da presença de Deus, do que o crente levar o descrente para a presença de Deus. E pense mais, se esse descrente não quer ir com você à igreja, estar na presença de Deus antes de casar, é muito provável que depois de casar é que ele não vá mesmo, né? Então é importante pontuar essas coisas, ok? Segundo tópico da nossa lição: a roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Aqui eu cito o Salmo 1, verso 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja, eu vou julgar aqui na comparação de texto o Salmo 1, verso 1, para que a gente possa destacar algumas coisas. Século 21, nós acabamos de ler. Não anda no conselho, não se detém no caminho, nem se assenta na roda, ok? A NVI não segue o conselho, veja. Não imita a conduta, nem se assenta na roda. Está vendo como comparar as versões traz traz o texto de uma forma mais clara para a gente? Nova Almeida Atualizada. Não anda no conselho, não se detém no caminho, nem se assenta. Nova tradução na linguagem de hoje. Não se deixam levar pelos conselhos. Olha como é claro. Não seguem o exemplo. Veja, não se juntam com os que zombam. Então, nós temos aqui 4 versões que pode trazer para você uma ideia mais clara do que o texto quer dizer. E foi a partir dessa comparação
que eu trouxe o segundo tópico. Então vamos à lição. O Salmo 1 é uma introdução apropriada para o saltério na medida em que resume os dois caminhos abertos à humanidade, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Bem-aventurado aquele especifica a vida de experiência social e pessoal inteira concedida à pessoa sábia. Veja, essa palavra aqui precisa ser destacada. Nós vamos falar nesse tópico a respeito do relacionamento sábio do cristão com o não cristão. Esta verdade encontra eco nas beatitudes de Jesus ensinadas no Sermão do Monte em Mateus 5, que apresentam uma nova forma de viver. Nova forma de viver, ok? Então o cristão precisa entender que ele recebeu de Cristo uma nova forma de viver, e isso inclui uma nova forma de viver em seus relacionamentos com não cristãos. Como é a nova forma de viver? Primeiro lugar, veja, nós vamos tratar de 3 aspectos dessa nova forma de viver. Em primeiro lugar, seguindo o conselho do Senhor e não o dos ímpios. Não é isso que o texto diz aqui? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, que não segue o conselho, que não anda no conselho, que não se deixam levar pelos maus, pelos conselhos dos maus. Não é incomum, voltamos para a lição, crentes buscarem conselhos com descrentes. Contudo, isto é uma contradição. Como cristãos, possuímos em mãos a santa palavra de Deus, perfeita, infalível e inerrante. Além dela, temos como guia o próprio Espírito Santo, que aplica em nosso coração as verdades das Escrituras. Então, por que buscar conselhos com aqueles que não temem ao Senhor? Outros crentes maduros também são ferramentas usadas por Deus para nos abençoar. Nesse momento, meus irmãos, vocês podem parar a lição e trazer a participação dos alunos perguntando a eles: vocês conhecem alguém ou conhecem algum caso em que alguém, um crente, buscou conselho com um descrente e acabou dando tudo errado? Com certeza, seus alunos terão aí histórias para contar, não é? De repente, até você mesmo tem uma história para contar que possa ilustrar. Muito bem. Seguindo, então, a nossa lição, nós devemos ter a seguinte observação. É claro que devemos buscar a ajuda de especialistas em situações distintas, sendo eles cristãos ou não. Médicos, dentistas, advogados, etc., são profissionais que devem ser procurados por sua competência. Contudo, nas questões da vida, do caminho a seguir, de decisões a tomar, o melhor conselho sempre virá do Senhor. Essa observação é importante. Digamos que você ou um de seus alunos está doente e precisa procurar um médico. Qual médico ele vai procurar? O mais qualificado ou o cristão? Claro que ele vai procurar o mais qualificado, ok? Então, quando nós falamos aqui de não buscar conselhos de ímpios, nós devemos destacar que nesses casos específicos, não é, de saúde, situações envolvendo os direitos das pessoas, entre outras coisas, é claro que você vai buscar um profissional independentemente dele ser cristão ou não. Mas relacionado a conselhos sobre a vida, como viver, o que fazer, decisões a tomar, busque sempre orientação a partir da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus e de irmãos maduros que possam te ajudar. Segundo lugar, vamos lá. Lembre-se que nós estamos respondendo como é a nova forma de viver relacionado ao relacionamento aqui com o não cristão. Segundo lugar, o cristão não deve se deter no caminho dos pecadores. Ou seja, não deve se posicionar a favor de suas atitudes ímpias. Não deve imitá-los ou seguir o exemplo deles. Meus irmãos, quantos crentes
tem praticado isso aqui? Não é verdade? Eu acredito que esse seja um ponto importantíssimo para você destacar nessa lição. Crentes que estão moldando as suas opiniões, os seus pensamentos, a sua forma de viver com o mundo e não com as Escrituras. O cristão não pode se deter no caminho dos pecadores, ok? Você pode usar até o exemplo do carnaval, não é? Me parece que a escola de samba Mangueira teve, durante essa semana, um homem, me parece um pastor, vestido de Cristo, e muitos crentes batendo palmas. Meus irmãos, devemos ter muito cuidado. Não podemos nos deter no caminho dos pecadores, nos posicionar a favor deles e nem tentar imitá-los ou seguir o exemplo deles. Paulo, seguindo a lição, possuía um modelo a imitar. Qual era o modelo de Paulo? Cristo. Cristo era o modelo de Paulo e nenhuma outra pessoa. Esse texto, o texto que diz isso, está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo dizendo. Paulo confirma: quem eu imito na minha vida? Quem eu procuro imitar? Cristo Jesus. De igual forma, o cristão rejeita qualquer influência que não venha do alto. Eu disse aqui que o cristão rejeita. O cristão, pelo menos, deveria rejeitar qualquer influência que não venha do alto. Você pode destacar isso. Terceiro lugar, o cristão não se assenta na roda dos zombadores. O que isso quer dizer? Ou seja, ele não se junta a eles, não se associa com aqueles que não temem a Deus. Infelizmente, muitos crentes têm se deixado levar por opiniões divergentes das Escrituras, apoiando práticas declaradamente anticristãs. Veja, apoiando práticas anticristãs. Você pode citar exemplos aqui, por exemplo, há crentes, jovens, meninas, feministas apoiando o aborto. Isso é um absurdo. Você pode ver que há jovens também, meninos, apoiando o homossexualismo. Meus irmãos, práticas declaradamente anticristãs. Cristão que apoia essas coisas está se assentando na roda dos zombadores. Isto, mais do que receber conselho ou caminhar com os ímpios, é se juntar a eles contra tudo o que se chama Deus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, verso 2, 4, diz assim: que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. De quem Paulo está falando aqui? Do anticristo. Cristãos que se assentam na roda dos zombadores, dos escarnecedores, se associando a eles, se juntando a eles, está, na verdade, não seguindo a Cristo, mas ao próprio anticristo. Vigie para que sua atitude com relação ao não crente seja de sábio e não de nécio. Efésios 5,15 vai dizer: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Encerrando esse tópico, promovo a participação perguntando: você tem buscado unicamente em Deus o conselho para a sua vida? Aqui ficou errado, nem está aqui buscando. Vou marcar para corrigir. Você tem buscado unicamente em Deus o conselho para a sua vida? É uma discussão válida, não é? Ou será que você tem ouvido outras vozes? Você pode perguntar isso para os seus alunos. Terceiro tópico, nós falamos então de dois aspectos negativos, daquilo que o crente não deve fazer no seu relacionamento com o descrente, e agora nós vamos tratar de um aspecto positivo, influenciando e não sendo influenciado. Filipenses capítulo 2, verso 5, na Nova Almeida atualizada, eu trouxe essa versão que eu achei que encaixa melhor na lição, ok? Que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de quem? De Cristo, de Cristo Jesus. O mesmo
modo de pensar de Cristo. Como cristãos, temos a maior arma de todas, capaz de destruir fortalezas, raciocínios e toda a arrogância. Esta arma é a verdade. Contra ela levantaram-se exércitos, reinos e legiões espirituais. Todos foram derrotados. Jamais a mentira prevalecerá contra a poderosa e eterna verdade. A oposição é como nada perante ela. Seu poder é incalculável, tão grande e, ao mesmo tempo, empunhada por homens tão frágeis como nós cristãos. Com essa parte desse tópico, irmãos, eu quero destacar aquilo que nós temos em nossas mãos, que é muito maior do que aquilo que o mundo ou os ímpios podem oferecer, que é a verdade de Deus. É através da proclamação da verdade que o reino de Deus prevalece sobre o reino das trevas, libertando os cativos e salvando os perdidos. Como então podemos deixar que a mentalidade mundana nos influencie? Devemos compreender de uma vez por todas que temos em nosso poder a mensagem que mais influenciou pessoas nos últimos 2000 anos, que redimiu culturas e lançou luz sobre as mentes obscuras. É inadmissível que crentes sejam influenciados por filósofos, pensadores ateus, que são difundidos nas universidades. Eu coloquei aqui universidades, meus irmãos, mas você pode destacar não só nas universidades, na mídia, de um modo geral, nos filmes, na internet, não é? Nos canais de notícias. Fomos chamados para pensar como Cristo, não como Freud, Marx, Gramsci, entre outros. Você pode incluir outros nomes aqui, tá bom? Que vier aí à sua mente, que você se lembrar, você inclui. Ou seja, será que Cristo nos chamou para levarmos em consideração a influência dessas filosofias e não a Bíblia? Claro que não. O que Paulo disse acima ali, eu imito quem? A Cristo. Devemos pensar como Cristo. A mensagem de homens é imperfeita como eles são, mas a mensagem da cruz é vida, porque Jesus é a vida. João 14,6 não diz isso? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Fomos chamados, seguindo aqui, para influenciar as pessoas. Vejam, meus irmãos, nós é que vamos influenciar as pessoas ao nosso redor com o quê? Não é com filosofias também, com a verdade, que nos tomou por completo, alma, mente e coração. São eles, os ateus, os machistas, as feministas, os LGBTs, etc., que precisam da influência de Cristo. Mas como eles vão receber a influência de Cristo? Através de nós. Não nós que precisamos da influência deles, isso é muito importante. Nossa bandeira é Jesus e a bandeira deles também precisa ser Jesus. Mas como ouvirão se não pregarmos? Este é o tipo de relacionamento que Deus deseja de nós com os incrédulos. Um relacionamento influenciador. Me desculpe. Desculpe, irmãos. Que desperte os não cristãos do seu sono mortal, que lhes faça resplandecer a luz de Cristo. 2 Coríntios 4,6 diz assim, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que lhes transportem das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Veja, esse tópico, ele é positivo. Não seja influenciado, mas seja um influenciador. É muito comum, estudantes vão para as universidades e, ao invés de influenciarem seus amigos, colegas, acabam sendo influenciados por professores e voltam ateus, sem fé em Jesus,
Nós fomos chamados para influenciar, irmãos, não para sermos influenciados pelos ímpios. O nosso relacionamento com os ímpios deve ser um relacionamento de influenciador e não de influenciado. Promova a participação perguntando: você tem sido alguém influenciado ou influenciador? Uma boa pergunta para discussão. Nós temos então, encerrando a lição, duas aplicações. Veja que normalmente nós tínhamos 3 aplicações, mas eu fiz questão de enxugar um pouco para que a nossa lição fique um pouco menor, tá bom? E para que possa caber no boletim com uma letra mais favorável. Primeira aplicação: seja sal da terra. Veja que as aplicações da lição, elas apontam para uma prática, ok? Depois de tudo que aprendi na lição, o que eu devo fazer da minha vida agora? Seja sal da terra. E aqui eu cito uma parte de uma pregação de Spurgeon, que ele disse o seguinte: observe que o texto de Efésios 5:11 não diz: não tenha nenhum tipo de relacionamento com homens malvados, não tenha contato com homens que não são convertidos, pois então deveríamos sair do mundo. Muitos de nós somos obrigados a ganhar o nosso pão diário no meio de homens que certamente não escolheríamos como nossos companheiros. Muitos de vocês, eu sei, são forçados todos os dias a ouvir a linguagem repugnante deles. E vocês mantêm contato com modos de procedimento que entristecem seus espíritos graciosos. Nosso Salvador não ora para que você seja tirado do mundo, mas que você seja preservado do mal. Se você é o que você professa ser, você é o sal da terra. E sal não é para ser mantido em uma caixa. É a intenção do Senhor que vivamos entre os ímpios, para que possamos agir como sal entre eles. Busque ser sal em cada relacionamento com o não cristão. O Senhor lhe chamou para isso. Aplicação 1, faça a diferença. No seu relacionamento com o não cristão, não seja influenciado por ele, mas influencie. Imite Cristo diante dele. É isso. Seja sal, seja influenciador, seja diferente. É isso que Deus espera de nós. Segunda aplicação: seja influenciado por Deus e não pelos homens. Se você viver como os ímpios, você vai morrer como os ímpios, sendo condenado com eles. São apenas aqueles que vivem a vida dos justos que morrem a morte dos justos. Deus é gracioso, no entanto, a graça de Deus traz frutos na vida. Se você tem comunhão com os ímpios, fazendo o que eles fazem, pensando como eles pensam, você terá uma terrível comunhão com eles no final da sua vida, pois sofrerá como eles sofrerão. Pense nessas coisas para que você seja um influenciador a partir das Escrituras e não um influenciado a partir do mundo. Por que eu trouxe essa aplicação, queridos? Pode haver pessoas que se dizem cristãs, frequentam a igreja, que estão no nosso meio, mas que têm sido influenciadas pelos ímpios e não por Cristo. Essas pessoas perecerão com os ímpios. Elas precisam saber que não basta dizer que crê em Jesus, não basta ter aceitado Jesus um dia na vida, elas precisam viver para Jesus, pensar como Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, meus irmãos, esta é a lição 41. Espero ter ajudado vocês. Permanecendo qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. A vantagem ao receber esse vídeo é que vocês poderão voltar, assistir quantas vezes quiserem, não é? Apesar de não estarmos face a face juntos como no ano passado em classe, tá bom? Que Deus abençoe vocês na aplicação dessa lição, que sejam poderosamente usados por Deus. Que Deus os abençoe. Amém.